Os principais assuntos do dia têm a ver com esposa de famoso. Amanda Vasconcelos, que é casada com Henrique, da dupla com Juliano, foi presa em Orlando, nos Estados Unidos, acusada de dirigir sem habilitação válida e, mais grave, por tentativa de evitar uma abordagem policial. Isso porque o relatório aponta que ela desobedeceu a ordem de parada, mesmo com a viatura da polícia acionando luzes e sirene. Hoje ela se apresentou para uma juíza no condado de Orange, lá na Flórida, e vai ter que pagar 2 fianças. As duas no valor de $500. Para a juíza, o advogado dela alegou que os policiais falaram com ela em espanhol, o que dificultou o entendimento da brasileira durante essa abordagem. No entendimento da juíza, foi de que não há provas suficientes para justificar que a Amanda tentou fugir dos policiais após o comando de parada. Apesar da nova determinação da Justiça norte-americana, ainda não se sabe quando a Amanda vai ser liberada. Segundo o advogado Felipe Guerra Camargo Mendes, a possibilidade de retornar ao Brasil existe, mas depende de autorização judicial. Segundo ele, a ré não pode sair do país sem autorização do juiz, precisa manter endereço nos Estados Unidos e deve comparecer a todas as audiências. Além das regras do processo criminal, há também o lado migratório, que pode tornar a situação ainda mais delicada. O advogado Fernando Canuto, especialista em direito internacional, explica que os dois campos nem sempre caminham juntos. Ele nos contou que, mesmo que o Tribunal Estadual não proíba formalmente a viagem, a saída e a tentativa de reentrada nos Estados Unidos pode ser arriscada, especialmente para quem está no país com visto temporário ou autorização apenas de turismo. E por ser brasileira, a situação da Amanda vai além da simples sanção administrativa, como a gente está falando. Segundo o advogado criminal e especialista em extradição Eduardo Maurício, há risco de que a Amanda seja deportada, dependendo aí do andamento do processo. Lucas Pazin, chamou muita atenção essa notícia mais cedo e a gente fica aí também esperando o que é que vai acontecer, porque como trouxe, né, o Metrópolis.com, há sim o risco de que a Amanda seja deportada. Sim, né? A gente está acompanhando esse caso aí, né, desde que surgiu. É curioso, porque muita gente não conhece a Amanda, quem não acompanha tão de perto aí o Henrique e o Juliano, porque eles não são desses sertanejos que aparecem tanto expondo a família, né, com detalhes da família. Tem sim ali as fotos nas redes sociais, fotos de, né, com a família reunida, como a gente tem aí, tá vendo. Mas são mais discretos nesse ponto, até para dar entrevista, eles são bem discretos. Eu tentei hoje, durante todo o dia, ouvir um pouco do Henrique, se ele falaria um pouco mais sobre isso para a gente, contava, né, o que está acontecendo, e tive dificuldade para isso, porque essa é a postura deles mesmo, eles são mais discretos em relação a isso. Mas a gente está de olho para entender, né, o que vai acontecer. É difícil até julgar, parece que a Amanda errou mesmo, ou ela não prestou atenção, ela teve dificuldade. A gente tem que acreditar também, de certa forma, aí na defesa dela, né? Até que se prove o contrário. Então, vamos acompanhar esse caso, que eu estou curioso. Aí é bom para abrir o olho das pessoas, né? Eu acho que todos esses casos que a gente traz aqui, de certa forma, é um recado também para as pessoas que estão fora do país, estão nos Estados Unidos, por exemplo, para ficarem atentas, porque existem regras, né? Assim como existem regras lá, existem regras aqui, e precisam ser cumpridas, senão vai acontecer. Não adianta ser a esposa do Henrique, não adianta nada, você vai ter que cumprir essas regras. O pessoal tem comentado, né, que essas multas que ela recebeu são muito de pouco valor, né? Só $500. Assim, pra mim, $500 é, sei lá, eu acho que tá custando R$1 milhão, mas pra eles, talvez, $500 não seja muita coisa. Mas eu detesto essa história de ficar lambendo as botas de americano, dizendo, não, que no país tem leis. Mas me pega sim, o fato de que ela foi parada pela polícia com uma carteira que não era válida. E aí eu me pergunto, Rick Souza, por que ela pensou que poderia dirigir isso qualquer país do mundo sem ter uma carteira válida? Isso é bem grave, pelo menos para mim. Era justamente isso que eu ia falar. A gente tem a síndrome do viralatismo, como você fala, lá tem leis, aqui não tem. Isso que ela fez é de uma gravidade tremenda. Ela dirigiu com a CNH vencida. Não estamos falando de uma família humilde, não estamos falando de gente pobre. Estamos falando da cônjuge cuja uma dupla sertaneja comprou um jatinho de 80 milhões há 2 semanas. Eles têm dinheiro, eles sabem muito bem quais são as obrigações, sabem, creio eu, que para dirigir você precisa ter uma CNH válida. E ainda por cima, no exterior, não basta só a CNH.
Você tem que ter a permissão internacional de direção. Isso é coisa básica. Qualquer lugar que você vai, você é orientado sobre isso. E ela ter tentado se evadir da abordagem policial torna tudo ainda mais grave. Eu até vi que você falou, os policiais falaram em espanhol, ela disse que não entendeu muito bem. Aí somos obrigados, por mais que doa, a passar pano para os Estados Unidos. Você está em outro país cuja principal língua é a língua inglesa. Os policiais não têm obrigação alguma de saber falar outro idioma. Ainda terem tentado meter um espanhol foi cortesia do agente, porque se ele quisesse ter feito a abordagem só em inglês, ele poderia. É obrigação do turista entender a legislação local e o idioma que é proposto. Principalmente lá onde a galera não é muito simpática. Estive em Nova York no final do ano passado, eles não fazem a mínima questão de entender o que você fala. Ou você fala inglês, ou vão rir da sua cara. E não estamos falando de viajantes de primeira viagem. É Com uma galera que certeza vai pra não. lá com frequência. Se você vai no Instagram dela, o que tem é uma foto fixada na Disney. Já deveriam saber como funciona. O Luiz Prisco comentou aqui, inclusive, ele disse que em alguns países é possível até, inclusive, você dirigir com a CNH brasileira, né? Na Europa você pode Sim. por um período, ou seja, até que ela tivesse a CNH só do Brasil, eu não sei como é realmente especificamente nos Estados Unidos. Vou pedir para minha equipe, inclusive, pesquisa aí, pessoal, se nos Estados Unidos, que tipo de autorização precisa ter. Mas assim, independentemente da autorização ou não, a alegação da polícia é de que ela não era válida. Ou seja, de que existia essa autorização, seja a CNH brasileira, Nos que é dos Estados Unidos. Na Flórida e na Califórnia precisava só da CNH. Olha aí. Em alguns outros estados precisaria da permissão, mas não é o caso da Flórida. Olha aí, no caso tá aí. Então ela poderia estar com a CNH certinha, mas o que foi argumentado pela polícia era de que não estava válida. E aí alguém pode argumentar, mas se ela tinha já a CNH, ela sabe dirigir, se não sei... Mas, gente, direção é até difícil de falar. A gente vê tanto acidente acontecer, tanta tragédia acontecer. Então, esse cuidado, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, qualquer país que seja, ele é necessário por isso. Quando você renova sua carteira de habilitação, você está fazendo novos cursos, você está trabalhando com novos tipos de carro, inclusive. Você está revalidando a sua competência. Regras de trânsito mudam. A saúde das pessoas se deteriora. Eu posso falar porque eu uso óculos. Agora eu tenho 6 graus de miopia. Quando eu tiver que renovar minha CNH, eu posso ter muito mais. Isso muda, inclusive, a renovação. Muda as observações que tem na sua carteira. Não é porque eu fui habilitado uma vez que eu vou ser habilitado para sempre. É essa a lógica. E é zero aqui um ataque à Amanda, né? Porque não é que a gente tá, meu Deus, é a esposa do sertanejo rico, vamos falar mal. Não, não é isso. Na verdade, é algo que a gente fala para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa entender que, de fato, essas exigências, elas existem para diminuir um cenário que já é muito violento. Infelizmente, todos nós conhecemos pessoas que já passaram por algum acidente de trânsito. Se brincar, infelizmente, conhecemos pessoas que perderam a vida em acidente de trânsito. Então, o que a gente está comentando aqui, apesar de toda a cena trazida por conta dela ter sido presa, né, por conta dela ter dormido na prisão, porque a prisão aconteceu ontem, teve a audiência de custódia hoje, mas no fim das contas também é uma forma de educar, entre aspas, ela e o público, de entender que, gente, você precisa estar habilitado, né Lucas? Não, e a gente tá falando sobre isso, né? Não é sobre falar mal de uma esposa de sertanejo que é rica e tudo mais, mas é sobre isso também, porque eu acho que existe essa responsabilidade dela de entender, além da responsabilidade que todos nós temos de andar com uma habilitação correta, já que você vai dirigir, é saber o lugar dela. Ela sabe a repercussão que isso poderia acontecer de fazer qualquer coisa errada, né? Não é porque ela não está no Brasil que não vai virar notícia caso aconteça alguma coisa. Não, vai. E aí a responsabilidade é dela também. Ela tem um público ali que segue ela, que acompanha a carreira do marido e tudo mais. Então, assim,
existe também a mensagem que você quer passar para esse público e o que você pode prejudicar, inclusive, a carreira do seu esposo, do Henrique aí, com uma imagem negativa. Então, existe sim uma responsabilidade por ela justamente ocupar esse lugar aí também de esposa de sertanejo que é rica e cheia de privilégios e de regalias. Sim, existe essa responsabilidade também, além da responsabilidade, né, de documentação e toda que todos nós temos. Eu não conheço a fundo as pessoas Henrique e Juliano. Conheço os sertanejos e, de fato, como não conhecer Henrique e Juliano no Brasil. Mas, infelizmente, isso a gente pode falar, que existe muitos cantores sertanejos que, de fato, se acham acima da lei. Isso é fato. Sim. Então a gente, infelizmente, vê esse tipo de atitude muito de forma repetitiva. Então, talvez, isso realmente agora já estamos aqui nas suposições, mas eu me pergunto se de fato a Amanda pensou, não importa, vou dirigir sem carteira, não tem problema. Ou às vezes até menos do que isso, né? Eu só vou ali, sei lá, no supermercado. Eu só vou dar uma volta. Mas isso aí é o tempo suficiente para que algo aconteça, né? Esse comportamento reforça, né? Reforça um estereótipo mesmo que às vezes pode não estar certo, né? A gente realmente, eu também não conheço o Henrique e Juliano a fundo, assim, para poder dizer isso, mas é um estereótipo que a gente tem de pessoas ricas que acabam sendo mimadas, que acabam achando que são acima da lei, e se acontece isso com ela, acaba reforçando isso. Então, é realmente um erro da parte dela mesmo nesse sentido também. Eu acho que pode ter tido um pouquinho de... a gente resolve no jeitinho, como teria sido se fosse aqui no Brasil. Notamos que não. Agora ela vai ter esse mugshot que a gente estava na tela agora há pouco, estampado na internet inteira por um bom tempo. E o Luiz Prisco, ele é muito viciado em true crime, ele já sabia como conseguir, ele conseguiu o BO. Luiz Prisco conseguiu o BO. Luiz Prisco, pra quem não sabe, é um colega da gente aqui no Metrópolis.com. Inclusive, beijo, comentou pra gente aqui. Beijo, Luiz. Ele conseguiu o BO, menino. Tudo escritozinho lá. Eu falei, rapaz, ele realmente prestou atenção em todo o true crime que ele acompanhou nesse tempo todo. Mas é isso, gente. Que fique realmente de aprendizado. Eu acho que, de fato, $1.000 é muito pouco, mas também penso o seguinte, que pra alguém na posição dela, passar uma noite na cadeia não deve ter sido nada legal. Deve ter sido algo que vai sim você ajudar a pensar. Você pensa logo nos seus filhos, você pensa como você vai falar, você pensa na repercussão, porque daí, beleza, ela é discreta. Ela é discreta, mas agora ela tá todo mundo sabendo quem ela é. Eu não conhecia a Amanda, agora eu sei quem ela é. Olha a forma que a gente conheceu a Amanda. $1.000 realmente pode parecer pouco, mas tem algo que pesa. Isso pode combinar com a cassação do visto dela. Exatamente. Pode ter acabado por aqui as férias dos Estados Unidos, vai ter que ir pra Euro Disney, porque normalmente quem é detido perde o visto. Não vai mais poder tirar a foto fixada, vai ficar lá pra sempre, sem poder mudar a foto, porque não vai poder ir de novo. Enfim, bota aí a mão na consciência, tá, gente? Vamos lá, você que não tem carteira de motorista não vai dirigir, pelo amor de Deus.